em Mateus 8. Glória a Deus. Aleluia. Mateus 8, 1. Se os irmãos acharem, pode. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Vamos lá, meus irmãos. Devagarzinho para todo mundo entender. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode me tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não diga a alguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para que lhe servir de testemunho. Amém? Aleluia. Pode se sentar, meus irmãos, dando glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, a gente vai entrar no contexto dessa passagem, que é a cura de um leproso, a purificação de um leproso. Para a gente começar, a gente vai entender o que era o leproso nos tempos de Jesus. Nos tempos de Jesus, uma pessoa leprosa, ela era isolada, ela tinha que deixar a sua família, ela tinha que deixar a sociedade, ela tinha que viver só. Ela vivia sozinha porque ela tinha uma impureza, a impureza que contaminava. E nessa impureza, ele tinha que ser isolado. Além de se sentir só, isolado e ainda ter a sua doença, no Antigo Testamento a gente vai ver que a lepra, nas passagens que eu vou pedir para os irmãos, quem puder ir até lá e tiver fácil na Bíblia, mas quem tiver alguma dificuldade não precisa ir, tá? A gente vai ver que a lepra foi uma consequência da desobediência. A lepra foi a consequência de um pecado. No Antigo Testamento a gente vai ver. Eu vou pedir para os irmãos que tiver conhecer a Bíblia, não conseguir chegar lá, em Números capítulo 12. Números capítulo 12. Aleluia. A gente vai entender. Glória a Deus. No versículo 1 diz assim: e falaram Miriam e Arão contra Moisés, por que causa da mulher cusita que tomará, porquanto tinha tomado a mulher cusita. Meus irmãos, aqui eu vou pular lá para o 9 para a gente ter uma melhor compreensão. Para o capítulo 9 de Números 12. Assim a ira do Senhor contra eles se acendeu e se foi-se, e a nuvem se desviou de sobre a tenda, e eis que Miriam era leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que era leprosa. Pelo que Arão disse a Moisés: ah, Senhor meu, ora, não ponha sobre nós este pecado, que fizemos loucamente e com que havemos pecado. Então, foi uma desobediência de Miriam, virou leprosa. Ela desobedeceu as ordens, ela queria seguir uma coisa que era dela. A gente também vai ver que era uma consequência em Geazi. Geazi também foi o profeta, Eliseu, profeta Eliseu, isso. Quando ele curou, mandou Naamã e 7 vezes mergulhar. Naamã ofereceu as riquezas e as vestes, as pratas, só que Eliseu não recebeu. E Geazi foi
sem ordens do Eliseu e falou que Eliseu queria. Então, a consequência desse erro e a consequência da sua mentira, do seu pecado, foi a lepra de Naamã sobre Geazi. A gente também vê, é só para a compreensão dos irmãos, para a gente entender o que era a lepra, tá? A gente também vê o rei Uzias, que ele era rei, ele não era sacerdote. Ele quis entrar no templo e acender incensos, mas pelo seu ato de desobediência a Deus, também se tornou leproso. Então, no Antigo Testamento, antes de Jesus, voltando lá para Mateus agora, 8, antes de Jesus, as pessoas viam os leprosos como pecadores. Eles olhavam os leprosos e viam como pecadores. Por mais que fosse só a doença, mas eles viam como uma pessoa que tinha sofrido a ira de Deus, tinha sofrido a consequência do pecado. Mas a gente vai ver que depois que Jesus já veio pregando, agora a gente vai para o texto, no capítulo 8, versículo 1. E descendo ele do monte, seguia uma grande multidão, e eis que veio um leproso. Meu irmão, tinha uma grande multidão ali com o Senhor Jesus, e veio um leproso. O que a gente imagina dessa multidão? O que a gente vai ver dessa multidão é que a multidão vai sair, vai correr, porque o leproso, ele passava a sua doença. Ninguém queria chegar perto do leproso. A gente vai ver que tem pessoas que falam que o leproso, naquele tempo, usava sino, era como se fosse um animal. Ele usava sino para avisar que estava chegando, porque era uma pessoa impura. Então, a gente vai ver que essa multidão estava ali, provavelmente se afastaram, provavelmente saíram de perto do Senhor, do leproso. Mas a gente vai ver que quando ele chegou, ele o adorou. Para ele ter chegado até Jesus em cima de uma multidão, é porque a multidão se afastou. Em Marcos 1 vai dizer que ele chegou e se prostrou de joelho. Então, para você chegar através de uma multidão e se prostrar de joelho, é porque aquela multidão te deu espaço, ela abriu o caminho, ela se afastou, ela viu uma pessoa impura, então ela deve ter falado: Senhor, se afasta, corre, Senhor, porque é impuro. As pessoas devem ter gritado, falaram porque era um pecador, porque era um leproso, porque eles viam eles como pecadores, como uma pessoa que tinha que viver só, tinha que viver distanciada, não podia viver com outras pessoas, largava sua família, se tivesse filhos tinha que largar, tinha que viver só, eram sozinhos. E assim, meus irmãos, a gente vê que a multidão ali provavelmente deve ter saído, e a multidão saindo, ele conseguiu chegar até Jesus. E o que a gente tira de lição é: a multidão se afasta, nossos amigos se afastam, os seus amigos se afastam, a sua família pode se afastar, todo mundo pode se afastar, mas o único que não se afastou foi Cristo. O único que permaneceu ali foi Cristo. O resto fugiu tudo. O resto falou: não, eu não vou ficar perto desse leproso, é impuro, eu não quero ficar perto. Sai, Jesus. E Jesus: vem, porque aqui é que tu vai ser limpo. E ele chegou e a gente vai ver que ele pediu para ser limpo, porque a multidão, os nossos amigos, quando você está no seu problema, você está passando a sua dificuldade, todos vão largar, todos vão se afastar. Só é bom quando você está no momento bom, quando você está doente, você precisa de uma provisão, você precisa de uma ajuda. Não tem, mas você tem Cristo, você tem Jesus, porque Jesus, ele não nos larga, Jesus, ele não nos deixa. Nós pode passar a lepra que for, porque é o pecado, como se fosse o pecado que for, se você for até Jesus, ele te recebe. Se você vir até Jesus, ele te perdoa. Se você vir até Jesus, ele te purifica. Porque ele é Deus. Jesus, ele veio para nos limpar. Ele veio para nos limpar. No Antigo Testamento a gente vê que a ira de Deus foi como se fosse um pecado, mas o mesmo Deus se fez homem e veio para limpar o mesmo pecado. Ele veio para limpar.
Jesus, ele veio para nos limpar, para que o sangue dele fosse derramado por nós, para nos lavar. Meus irmãos, a gente vai ver no texto que ele vai dizer assim: ele adorou dizendo: Senhor, se quiseres, pode me tornar limpo. Se quiseres, ele chegou: Senhor, se quiseres. Por que ele falou se quiseres? Porque ele sabia que Deus podia limpar ele. Como é que você vai chegar numa pessoa e falar, se quiseres? Porque ele já sabia, ele conhecia, ele já ouviu falar do Senhor Jesus. Ele falou: Senhor, se o Senhor quiser, se o Senhor pode me tornar limpo, o Senhor pode me purificar. Eu passo por um momento difícil, eu passo por um isolamento social, eu passo pela minha doença, eu não consigo nem viver, eu vivo de migalhas, eu sou chamado de pecador, eu sou chamado de imundo, eu sou chamado de tudo de ruim, Senhor. Me limpa. Se rendeu a Cristo, o único que pode nos limpar. Ele se rendeu a Cristo. Ali a gente vai ver: se quiseres, pode me tornar limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou. Jesus estendendo a mão. A multidão correu com medo. A multidão se afastou, gritou: impuro. A multidão, todo mundo abriu. Mas quem permaneceu, ele não só curou. Ele poderia ter falado: ó, vai lá no Jordão, lá, já te fez, vai. Tu vai mergulhar. Mas não, ele é Deus. Aleluia. Ele falou assim: eu vou te tocar. Eles não querem te tocar? Eles não querem tocar em tu? Eles estão fugindo de tu. Eu te toco. Eu vou te sarar. É a minha mão que vai te sarar. É o meu poder que vai te sarar. É o Senhor Jesus que nos sara. E aqui ele diz: Jesus estendendo a mão, tocou. E é o mesmo Jesus que está aqui agora, estendendo a sua mão, querendo te tocar. É o mesmo Jesus que está aqui nessa noite, querendo te tocar. E eu te pergunto: nós se humilhamos, nós pedimos para ser purificado, nós queremos largar aquilo que não é dele? Porque ele quer que a gente largue. Ele quer que a gente seja limpo. Ele está aqui com a mão estendida, esperando. Aleluia. Toca na minha mão. Toca na minha mão. Toca na minha mão. Porque essa luta, porque esse desânimo, porque esse sofrimento, Senhor, porque essa luta que eu estou passando, Pai, eu só consigo se for a tua mão que me levanta. Por que só a mão dele? Porque é a mão dele que nos sara, é a mão de Jesus que nos limpa, é a mão de Jesus que nos fortalece, é a mão de Jesus que nos mantém de pé, é a mão de Jesus que nos salva. Isaías 59. É a mão de Jesus que nos sara. Isaías 59, 1 vai dizer: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar. Aleluia. Meu irmão, a mão do Senhor está estendida nessa noite. A mão do Senhor está estendida e ela vai te levantar, ela vai te tirar desse buraco, ela vai te tirar desse desânimo, ela vai te tirar desse sofrimento. É passageiro, tudo passa. A palavra não passa, ela permanece. E o Senhor estende a sua mão para que a gente pegue, para que a gente se levante, para que a gente venha se endireitar. É o Senhor, é a mão dele. Aleluia. E assim, meus irmãos, a gente vai complementar a palavra. E ele o tocou dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Aleluia. Meu irmão, esse homem chegou e disse: Senhor, se queres, pode me tornar limpo. E o Senhor não tem dúvida para aquele que se arrepende. Ele não duvida, ele vai falar: quero que você seja limpo. Eu quero que você seja limpo, porque ele se rende. Quando a gente nos rendemos de joelho, quando a gente nos rendemos de todo o coração, meu irmão, é qualquer pecado, é qualquer sofrimento, é a dúvida: eu estou com dúvida, Senhor, eu não sei se eu continuo, se eu paro, meu Deus, eu não sei se o Senhor está comigo, se o Senhor não está. Meu irmão, é a mão dele. Meu irmão, ele não duvida, ele te quer. Ele quer nos tornar limpos. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então disse-lhe no 4:
Disse então Jesus: olha, não diga nada a alguém, mas vai e mostre-te ao sacerdote, e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Aí os fariseus vêm e falam que Jesus veio para abolir a lei. Como? Se Jesus diz, vai, Jesus diz assim, vai e apresenta a oferta de Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Ele não quebrou a lei, ele veio para complementar a lei. Aleluia. Porque ele não tirou os mandamentos da lei. Ele falou, vai ser purificado, mas vai lá e oferece aquilo que Moisés ordenou. E os fariseus achavam que ele era blasfemo, as palavras do Senhor não eram palavra de Deus. E a gente vai ver que ele não burlou nenhuma lei, ele veio só complementar a lei. Então vai lá, oferece o teu sacrifício para que você seja reintegrado, para que você seja restaurado, limpo, volte para a sua família, volte para a sociedade, porque o Senhor vê as nossas lutas, o Senhor vê a dificuldade. É um leproso, mas conhecido lá pelos fariseus por uma pessoa pecadora, e nós somos pecadores, e o Senhor nos torna limpo pelo sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz. A gente vai ver em Aleluia. Lucas 17, a gente vai ver os 10 leprosos. Aleluia. Aleluia. Lucas 17, versículo 11. Glória a Deus. A palavra diz assim: e aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio da Samaria e da Galiléia. Entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, a quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele vendo, diz: ide, mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Meus irmãos, a gente vai ter uma diferença daquele leproso desses 10 leprosos. A diferença é que às vezes a gente está na presença de Deus, e lá o Senhor tocou no leproso e o curou. Ele tocou e já foi curado, já foi purificado. Aqui não. Aqui o Senhor falou: ide e mostrar os sacerdotes. Aconteceu que, indo, eles ficaram limpos. Então, a provisão de Deus na nossa vida não é sempre momentânea. Às vezes o Senhor quer que a gente permaneça no caminho. Se você seguir o caminho de Deus, o caminho do Senhor, da palavra, Ele vai prometer com aquilo que Ele falou, porque Ele não volta atrás da sua palavra. Ele falou: vão lá. E indo, eles foram. Se eles não tivessem ido, eles não seriam purificados, mas indo. Então, se nós seguimos e não temos força ainda, você ainda não tem força, mas você está seguindo o caminho, você é limpo pelo sangue do Cordeiro. Às vezes você não é limpo momentâneo, você se cobra, mas eu ainda... Meu irmão, você permaneceu, você nem vai ver a sua transformação. Quando você vai ver, já está transformado. Aleluia. O Senhor não volta atrás. E indo, Ele falou, vindo e mostraram-os aos sacerdotes. E aconteceu que, indo, eles ficaram limpos. Indo, não foram momentâneos, foram no caminho. E é o caminho de Deus, esse é o caminho. Aleluia. Cada dia é uma luta, cada dia é um sofrimento. Às vezes passa a corda triste, desanimado, mas aí quando você se ajoelha, você pede, mesmo desanimado, você tem aquela força, porque o Senhor, Ele nos dá força para permanecer. Ele não vai jogar um fardo maior do que a gente pode aguentar. O fardo é pesado, muitas vezes a palavra vem dura, vem, mas é uma palavra que vem dura que te endireita, uma palavra que vem dura que te transforma. Se a gente estiver ligado nas palavras do Senhor, a gente se transforma. Às vezes a gente vem e, por um momento de muito cansaço, de trabalho, todo mundo tem os seus cansaços, mas a gente vem desligado e o Senhor quer nos endireitar e a gente não se endireita, porque a gente não está ligado na palavra. A gente tem que estar ligado, porque uma palavra do Senhor pode curar, uma palavra do Senhor, ela pode transformar. Ele é Deus impossível. Às vezes você passa uma luta e você está... Ontem eu abri a Bíblia com o irmão Renan e eu vi uma passagem que dizia que
que os discípulos eles remavam contra a correnteza e não saíam do lugar. Remava, porque eles remavam com a força do braço. Agora, quando é com a força do Senhor, você passa pela correnteza. E às vezes você está ali, ó, 1 ano, 2 anos ali naquela mesma luta, 3 anos, 4. Agora, quando você entregou ao Senhor, você passa por aquela luta. Você passa por aquele sofrimento, você passa por aquela angústia. Na sua cabeça ela vem tanta seta do inimigo, que ele é tão aproveitador, ele veio para enganar mesmo. Ele é tão aproveitador que quando você está um pouco distraído, ele joga uma seta na sua cabeça, mas é a seta de dúvida. Aleluia. A dúvida, essa dúvida, meu irmão, ela nos quebra. Quem é cristão e passa por isso e vê, ela nos quebra, porque o desânimo é na hora. Se você não tiver com a palavra, você não confronta na palavra. É na hora. Às vezes eu estou em casa e a palavra vem uma seta me acusando, eu falo, está repreendido, Senhor. Porque Ele usa a brecha. Às vezes a gente não está ligado, mas Ele usa. Ele usa nossos familiares, Ele aproveita na nossa família. Porque é na família que Ele traz a desunião. É na família que Ele vai aproveitar. Se você está num momento com os seus familiares, você é cristão firme e seu familiar não, Ele usa o seu familiar para tentar você. Ele usa os familiares para tentar nós, para que a gente venha cair, perecer, se enfraquecer, largar a palavra que é vida, largar a palavra que nos fortalece, que nos endireita, que nos renova, que nos cura, que nos salva. Ele faz a gente largar tudo. Mas, meus irmãos, a gente tem que permanecer na palavra. E aqui em Lucas, ele vai dizer que foram 10 os limpos. E onde estão os 9? E os 9? Se ele limpou os 10 e só um voltou. O que eu quero dizer? Esse um que voltou, ele foi grato. Ele não só foi grato por ser limpo, ele foi grato por ser limpo e salvo. Porque os 9 veio até ele e pediram a cura. Sendo curados, largaram. Pegaram a provisão de Deus e foram embora. Mas um veio, ele não se contentou em ser limpo, ele se contentou em ser salvo. A gente tem que vir buscar a salvação. Não temos que vir buscar a prosperidade, a cura. Assim, Deus vai nos curar. Claro, você passa por um momento difícil, Ele tem todo o poder para te curar, Ele tem todo o poder para te transformar. Mas o que Ele quer que a gente venha buscar na presença é a salvação. Porque a salvação ela é o que mais nos importa, meu irmão. Só que adianta ganhar o mundo todo e perder a nossa alma. Não adianta nada. Que adianta ganhar milhões de reais e perder a alma? Nada. Não adianta ganhar todo mundo. Nada. Jesus falou: ó, Satanás, tu quer me dar tudo, é? Não quero não. Foi tentado lá, tu quer me dar tudo. Não vou tentar meu Deus não. Eu prefiro ficar com Deus. Nós temos que ficar com Deus. Não adianta a gente querer ganhar casa, carro, moto, e naquele momento que a gente estiver bem, felizes, alegres, a gente se afastar de Deus. Porque a gente tem que ser grato. Quando estávamos passando dificuldade, tristes, estávamos desamparados, a gente veio buscar o socorro de Deus. E quando a gente estiver felizes, com as provisões do céu na nossa vida, a gente tem que ser grato e agradecer na palavra, na presença. Meus irmãos, eu vou pedir para os irmãos abrir as suas Bíblias em João 15. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. João 15, 3. Aí a gente vai pegar um pouco do contexto, tá? A palavra diz assim: vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Glória a Deus. Se nós tivermos a palavra do Senhor, nós já estamos limpos. Se nós tivermos a palavra, nenhuma condenação há para aqueles que
estão em Cristo Jesus. Aleluia. Isso está lá em Romanos 8, capítulo 1, versículo 1. Nenhuma condenação para nós, porque a palavra do Senhor é vida, a palavra ela limpa, a palavra ela cura, a palavra é Jesus, a palavra é o sangue, a palavra é a provisão, a palavra é a cura, a palavra é tudo para nós. Se a gente estiver na palavra, nós já estamos limpos, já estamos em Cristo. A gente pode voltar para o contexto dos leprosos. Aquele leproso, ele vivia isolado, ele vivia sozinho, e ele foi curado. Quando ele foi curado, ele disse: Senhor, quero ser limpo. Ele não disse: Senhor, quero ser curado. Por que eu quero ser limpo? Porque se o Senhor desse a cura, ele ia ser conhecido como um pecador. Mas se o Senhor limpasse, ele seria lavado. Ele seria limpo de todo o seu pecado. A gente às vezes vem buscar uma cura, você tem uma provisão, mas se você volta para o mundo, você é um pecador. Não adiantou nada você ter a sua saúde intacta e ser um pecador. Mas agora quando você vem, eu quero ser limpo, Senhor, pelo teu sangue, pelo sangue que foi derramado, o sangue do Cordeiro que nos purifica, é diferente. Porque ali você é limpado, ali os seus pecados já foram pagados pelo Senhor Jesus na cruz. No Antigo Testamento ele veio para ser o pecador, a lepra acusava o pecador, o Senhor Jesus veio para curar os pecadores. Foi o Senhor Jesus que estendeu a sua mão lá na cruz e disse, como o pastor disse quase agora: Senhor, está consumado. Por que ele disse Senhor, está consumado? Porque aquele sangue já purificava todos nós. Ele carregou ali os pecadores, os que estavam lá, os que passaram, os de hoje e os que passarão. O sangue do Senhor Jesus é poderoso. O sangue do Senhor Jesus, ele limpa, ele salva, ele cura. A gente está em João 3. Pode olhar João 13. João 13, 8. Só botar uma coisa aí. Glória a Deus. Glória a Deus. A gente vai ver mais uma vez de lavar, de ser limpo. João 13, 8 vai dizer assim: Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tem parte comigo. Se a gente não ser lavado no sangue do Cordeiro, a gente não tem parte com o Senhor. Aleluia. Se a gente não for lavado pelo sangue dele, a gente não tem parte com ele. Não adianta, todos nós temos que ser purificados pelo sangue do Cordeiro. Às vezes a gente tem uma dúvida, a gente tem medo, uma provisão, que é a presença dele. Aleluia. Nada que nós temos neste mundo vale mais a pena do que a presença dele. Então a gente tem que nos entregar. O Senhor, Ele tem provisão na minha e na tua. O Senhor me escolheu e te escolheu. Cada irmão aqui, o Senhor escolheu. Não é à toa que nós estamos aqui. Não é à toa que você saiu da sua casa pela força do Espírito Santo de Deus, está aqui de bom grado. Aleluia. Porque aqueles que escutam de bom grado, meu irmão, ele recebe a provisão, ele recebe a unção do céu. O Senhor, Ele vê as nossas lutas, as nossas batalhas, Ele vê no nosso particular quanto é difícil de nós permanecermos em pé. Quanto é difícil da gente todo dia se levantar, orar e permanecer, porque às vezes a gente quer cair, a gente quer pecar, a gente quer falhar, a gente quer sair, mas é o Senhor que nos dá força, é a mão dele que nos sustenta. É a mão do Senhor Jesus que vem e fala: ó, eu te sustento. Joga sobre mim que eu vou te guiar, eu vou te dar força. Tu quer cair, mas eu vou te levantar. Tu quer se afastar, mas a minha graça vai te alcançar. Aleluia. Porque é na força do Senhor. Quando a gente entende que é na força dele, nada a gente já aguarda para nós. Tudo que a gente tem, tudo que a gente passa, a gente vai lá no joelho: Senhor, está em tuas mãos, Pai. Não é mais a minha força, é da tua. Prove na minha vida, Senhor. Se não for, amém. Que o Senhor possa prover, mas se for, está nas mãos do Senhor. Ele vai, às vezes você está pedindo uma coisa para o Senhor, e aí não é o momento dele te enviar, mas ele vai te enviar. Ou às vezes ele não vai, porque nós não sabemos, só quem sabe é Deus. Ele quer te enviar. Aí a gente chega na metade, pede 2, 3 e esquece. Peça. A palavra dele diz para pedir. Bater, peça. Porque é a palavra dele que manda a gente pedir. Se ele vai dar ou não, é da vontade dele. Agora,
Se você permanecer fazendo a vontade, ele vê que aquilo vai ser bom para você, ele vai mandar. Ele não vai mandar uma coisa que vai fazer mal para você. Às vezes você quer uma coisa que vai te fazer mal, uma coisa que não vai te fazer bem, uma coisa que você vai largar ele. Ele não vai dar. Por quê? Porque ele sabe que se você tiver aquilo naquele momento, você vai esquecer dele. Meus irmãos, o maná que veio do céu, todo dia ele mandava. Se as pessoas pegassem e levassem para casa um monte, ia servir para o dia de amanhã? Não. Ia apodrecer tudo. Por quê? Porque o Senhor prova todos os dias. Aleluia. Ele levasse para passar uma semana, no outro dia está tudo podre. Por quê? Ele prova todos os dias, porque ele quer que todo dia a gente vá lá e saia com ele. Ó, Senhor, hoje eu preciso de Ti. Senhor, hoje eu preciso da Tua provisão. Senhor, hoje eu preciso que o Senhor entre nessa causa aqui, Senhor. É meu filho, é minha família. Senhor, é o meu irmão, é minha esposa, Senhor. Não estou conseguindo, Pai. Que o Senhor venha dar o discernimento, dar, Pai, a paz, a alegria. Senhor, em Tuas mãos, porque Ele quer que todo dia a gente venha buscar na presença dEle. Todo dia. Ele não vai dar uma coisa para que a gente fique 2, 3 dias, não. Ele quer que todo dia a gente venha buscar dEle. Aleluia. Você pode se sentir o mais poderoso. Você pode se sentir Pedro transformado em Atos 2. Você pode se sentir cheio da unção. Mas se você não buscar todo dia, não vai. Se você não buscar todo dia, você se afasta, desanima. Porque Ele quer que a gente se ajoelhe todos os dias. Ele quer que a gente venha pedir para Ele todo dia da provisão. Ele quer que a gente venha deixar o nosso fardo pesado sobre Ele, não que a gente carregue. Ele não quer que você passe uma tempestade e quando você estiver lá na tempestade, você pule e tente remar com o seu braço. Não, Ele quer que você fique no barco e que chame Ele, porque Ele vai acalmar. Ele que acalma a tempestade. Se você estiver passando numa tempestade e falar, não, eu sei nadar, eu pulo, não, eu vou remar, você não vai conseguir. Agora, se você chamar o Senhor Jesus, Ele não vai remar, Ele vai acalmar. Eu acalmo a tempestade, eu acalmo o vento, porque Ele é Deus, Ele, o princípio, meu Deus do céu e a terra, tudo dele. Às vezes a gente não tem noção, o cabimento, que é tudo dele, que às vezes a gente quer uma coisa e a gente pensa, que a gente não tem noção que é dele. Ele pode criar, se Ele quiser criar uma coisa nova na nossa vida, Ele cria, porque Ele é Deus, porque Ele é poderoso, porque Ele é Alfa, Ômega, princípio, Ele é tudo para nós. Ele pode criar todas as coisas, Ele pode fazer acabar todas as coisas, porque Ele é Deus. E a gente tem que ter essa noção que o Senhor é Deus, e tudo Ele pode fazer. Não há nada impossível para Deus, não há nada impossível. Às vezes você está num momento de fraqueza, eu não vou conseguir passar. Se você falar, o braço é joelhinho, você pode levantar já bem, forte, porque Ele é Deus. Ele pode nos tocar, assim como eu li na palavra, a mão dele está estendida para a sua igreja. Basta a gente querer tocar na mão dele. Basta a gente estender a nossa mão e falar, não, Senhor, eu quero a tua mão. Porque Ele estende, Ele dá a mão dele para nos levantar, para nos acalmar, para nos fortalecer, para fazer que a gente ande nas veredas do seu caminho. Ele está com a mão estendida. Glória a Deus. E a gente às vezes não estende a nossa mão, mas Ele está lá nos esperando. A multidão não quer, seus amigos se afastam, todo mundo se afasta. Mas se você vai de encontro, você é restaurado, você é fortalecido. Meus irmãos, eu tenho, em nome do Senhor Jesus, eu falei demais. É só isso que o Senhor derramou na minha vida. É só isso. Glória a Deus. Tem outros versículos aqui, mas tá bom. Que é 9h30. Eu agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus. Eu peço a compreensão dos irmãos que é poucas vezes que eu estou pregando e que os irmãos possam ter tirado um pouquinho da palavra que o Senhor tem derramado nessa noite. Aleluia. Que cada um venha sair daqui restaurado, venha sair daqui diferente do que entrou. Às vezes entrou sobrecarregado, triste, amargurado, fraco, com uma seta do inimigo colocando na tua cabeça que tu não merece, que tu está passando por um momento difícil e só vai se afastar, não.
O Senhor estendeu a sua mão, Ele derramou hoje sangue. Glória a Ele Deus. lavou todos os nossos pecados. Quando a gente sair daqui, já não somos mais pecadores, não somos mais impuros. O que a gente vai fazer daqui para fora é a nossa consciência, mas todos estamos lavados no sangue do Cordeiro. Em nome do Senhor Jesus, eu agradeço a minha oportunidade. Aleluia. Poderosíssima. Glória a Deus. É o pastor. Glória a Deus. Mais uma oportunidade.